nome é Agatha, vou fazer uma apresentação agora sobre a tecnologia como mediadora de conflitos. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou assessora de inovação e tecnologia educacional dos Colégios Positivo e também trabalho na equipe de gestão de crise, tanto dos colégios quanto da universidade. Minha formação é na área de linguagens, de linguística cognitiva e computacional. Eu também pesquiso hoje na área de comunicação, como é a construção da comunicação em situações de crises organizacionais. Quando me pediram para conversar, para falar um pouquinho sobre a comunicação e como a gente trabalha com a tecnologia e a gente pode auxiliar na mediação de conflitos, eu fiquei pensando o seguinte: que sentido eu vou abordar mais na significação, enquanto a área tecnológica mesmo, ali nos colégios, a situação escolar, ou vou para o lado mais estratégico, da organização em si, da gestão? Então, eu resolvi trazer as duas coisas, porque eu acho que elas estão bem conectadas. E quais têm sido os principais conflitos do ambiente escolar? E quando a gente pensa em conflitos, o que pode ser um conflito? Se a gente pensa numa situação escolar, a gente pode pensar em diversos tipos de questões que vão gerar algum tipo de problema ou incômodo, ou vão trazer crises para a escola, aquele pai ou mãe que vai vir conversar com a coordenação, ou, de repente, uma crise entre os alunos mesmo. A gente tem diversas questões, por exemplo, uma delas é uma questão psicológica, que pode ser impactada pela tecnologia através de uso excessivo de tecnologia, por exemplo. A gente tem muitas crianças e adolescentes que têm um vício muito grande em jogos, ou crianças menores mesmo ficam vendo vídeos e muitos vídeos. Também temos questões emocionais, crianças que se sentem... têm algumas questões emocionais e refletem isso através ou de violência, ou de algum conflito, ou uma discussão com outros colegas. Problemas interrelacionais, de violência também, né? Temos muitas crianças, até mesmo funcionários de nossas escolas ou organizações que sofrem algum tipo de violência, e isso se reflete ou no ambiente ali de aprendizagem, ou mesmo no ambiente de trabalho, e como isso é tratado, como as pessoas vão lidar com essa questão, como elas vão trazer isso para o ambiente do trabalho. Às vezes elas escondem, mas de alguma forma isso é refletido. Uma outra questão é a exclusão. Seja uma exclusão social, muitas vezes uma exclusão tecnológica. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu estava participando de um evento essa semana, que era um evento de saúde, educação, tecnologia e segurança. E a gente estava discutindo muito sobre o acesso em escolas à internet, por exemplo, uma questão de infraestrutura, e a relação da porcentagem de escolas privadas no Brasil e as escolas públicas que tinham acesso à internet. Então, as escolas privadas em sala de aula, a média era em torno de 78% tinham acesso, e 50% para escolas públicas. Confesso que eu achei esse número alto até, mas o ponto é, hoje, por exemplo, é o último dia de inscrição para o Enem. E para você fazer inscrição para o Enem, você precisa ter um acesso à internet. Como que muitas escolas não têm esse acesso, né? E pode gerar essa exclusão. Outras questões que a gente pode trazer para o ambiente escolar também são questões jurídicas. Casos de litígio, às vezes. Então, pais que vêm trazer discussões para o ambiente escolar da criança, vai impactar no desenvolvimento, na aprendizagem e também na própria organização da organização. Quando a gente pensa em conflitos, existem outros conflitos ou crises que podem ser crises organizacionais. O que é uma crise? O que pode impactar a organização? Uma crise vai ser uma situação que vai tirar a organização do eixo. Claro que a dinâmica escolar é realmente uma dinâmica, né? É aquela coisa que vai acontecendo, cada dia uma novidade. Mas existem questões que podem tirar o teu momento, ou uma empresa, a tua escola, até mesmo a nossa vida, que tira do eixo. E o que você precisa? Resolver aquilo, tentar voltar a teu momento, a tua linha aqui, a tua dinâmica, o mais rápido possível.
E o que a gente pode ter, por exemplo, numa organização? Algum acidente. Pode acontecer um acidente numa escola, de repente ocorre uma queda de infraestrutura, um acidente em frente à escola. Temos também, podem ocorrer algumas calamidades, um incêndio, por exemplo, ou uma queda de estrutura, como eu disse, ou de repente uma enchente. Em alguns países a gente tem a ocorrência de terremotos, pode ocorrer um tsunami, pode ocorrer surtos de funcionários, de alunos, professores, escândalos também. Isso eu coloquei imagem também, né, que é uma outra questão, mas imagem pode estar vinculada a todos os riscos anteriores. E quando a gente pensa e percebe que na nossa organização a gente pode lidar com tantas questões variáveis assim, eu queria comentar, por exemplo, eu comentei do tsunami. A gente tem um país aqui do lado que sofre terremotos. Eles têm uma equipe muito estruturada para lidar com terremotos, que é o Chile. Então, existe uma estrutura totalmente organizada para lidar com os riscos, para lidar com os conflitos, tanto da área tecnológica, quanto na área de intervenção e formação de pessoas no ambiente escolar e nas organizações. Existe um programa do próprio governo, nós temos algumas políticas aqui no Brasil também, que vai lidar com a formação de professoras e pessoas para que possam orientar os professores, as crianças também, dada uma situação de abalo sísmico. Qual é o meu pensamento em relação, né, o que a gente se vê aqui no Brasil? Apesar da gente... na verdade, o Brasil é um país muito leve, vamos dizer assim, em relação abençoado. Um país abençoado. Deus é brasileiro, né? Dizem muitas vezes. Então, essa questão é uma questão bastante interessante porque muitas vezes a gente acaba não se preparando para possíveis ocorrências. E não só nessa questão de terrorismo, a gente pode voltar para essa questão de impacto dentro da nossa escola, com os nossos alunos. Impacto, se não trabalhado, se não comunicado, se não conversado, pode gerar um conflito ainda maior, psicológico, emocional. E como começar a lidar com isso, né? Uma das questões muito importantes são você lidar e pensar quem é você, qual é o teu papel naquela situação ou quando você lida com um conflito. Um professor, muitas vezes no ambiente de sala de aula, ele vai lidar com um determinado conflito, ele pode resolver, orientar a resolver, ele pode auxiliar o aluno na resolução, orientar, vocês podem conversar, vocês podem lidar com isso. Dependendo da situação, também é importante ter um acompanhamento de psicólogos na unidade escolar. Em alguns casos, até o conselho tutelar ou mesmo polícia, dependendo do caso. No caso da comunicação, quando você vai lidar com essas pessoas, é importante muito gerar um significado. Qual é o significado que você vai gerar a partir do teu papel? Uma das coisas que eu converso bastante com alguns professores e com alguns funcionários que trazem alguns conflitos, porque é muito comum, né? Às vezes, poxa, eu estou passando por alguma situação, o que aconteceu, como é que eu vou lidar com isso? Não quero mais esse projeto, não quero participar. Tem um exercício que eu costumo conversar, faço comigo mesma e passo para eles, que é, naquela situação, qual é o teu papel naquela situação? Você se sentiu muito mal ou se sentiu muito feliz? Qual era o teu papel nessa situação? Qual era o papel da outra pessoa? Qual era o papel dos objetos envolvidos? Sejam eles um computador, uma tecnologia, qualquer outro tipo de tecnologia, o espaço em si, como você se sentiu. Para promover essa reflexão, então, conseguir pensar por que surgiu aquela sensação. O uso de tecnologia, vou trazer um exemplo das nossas escolas. A gente traz o uso da tecnologia para discutir e para trazer soluções. Acho que vocês viram aqui na feira muitos exemplos de produtos, formas, metodologias de como lidar com os alunos, trabalhar com os alunos a fim de que eles consigam pensar por eles mesmos, pensar numa problemática e criar soluções, criando vínculos entre si, criando vínculos com a sociedade em que vivem, criando
uma solução que gere impacto. Ser um agente de fato, um agente de transformação no espaço em que você está vivendo. Seja um funcionário, seja um colaborador, um inspetor, a própria gestão escolar, ou os alunos em si. A gente tem conversado muito sobre um estudante, né? O estudante do futuro, qual é o potencial dele, a capacidade dele, o que precisa, qual vai ser a característica desse estudante, ou não só estudante, mas como um cidadão do futuro. E a gente tem visto isso já acontecendo, né? Um aluno ou uma pessoa que tem um contato muito grande com as informações, e que ele vai criar conteúdo, em que ele vai ser crítico, ele tem um pensamento crítico cada vez mais forte, comunica muito bem. Eu queria trazer essa questão da tecnologia para 3 pontos que são tendências e que a gente consegue trabalhar a comunicação e mesmo essa gestão de conflitos em cada tema. Uma das tendências, né, e uma das coisas que a gente tem trabalhado, visto muito na educação, é o próprio trabalho com bilinguismo. Um dos pontos para se gerar empatia, para se gerar, aliás, um tratamento, uma gestão de conflito, é trabalhar com empatia. Você conseguir olhar para o outro, entender como que o outro está se posicionando, o porquê daquilo. É ter calma antes de agir com uma violência ou impaciência, antes de comunicar. E a gente vê que o trabalho com bilinguismo, no mundo em que a gente vive hoje, totalmente conectado, em que a gente se conecta com culturas diferentes, através de jogos, de vídeos, de youtubers, filmes, séries. É muito importante, além do trabalho da linguagem, uma imersão cultural. Então, através dessa imersão cultural, que você entende como que o outro está se vendo, como que o outro se posiciona, e isso ajuda muito nessa compreensão e ao lidar para gerir esses conflitos. Um outro ponto é a própria capacidade criativa, a visão e o acesso global que eu comentei. Um outro ponto é o próprio trabalho, né, com as soft skills, o trabalho com o socioemocional. A gente pode perceber que, através de tecnologia, muitas pessoas utilizam Lego, por exemplo. Aqui, numa das nossas unidades, nós usamos um material do próprio Positivo Tecnologia, que é o Inventura. E é muito interessante o uso desse material, porque é um material que auxilia o professor a guiar os alunos a desenvolver soluções através da tecnologia. E esse desenvolvimento é muito curioso porque a gente já teve soluções voltadas para trânsito dentro da sala de aula, porque eles viram que aquilo era uma necessidade e comunicaram isso. Questões com atendimento, com reciclagem. Tivemos também com botânica, eles trabalharam com plantas, fizeram brincadeiras de papel, pedra, tesoura, o que foi muito interessante também. Então, a tecnologia vai auxiliando a trazer brincadeiras, a ter uma nova versão de si mesmo e trabalhar com competências, né? Comunicar, gerir conflitos e conviver em sociedade. Um outro ponto é a própria formação humana. Nós trabalhamos com um projeto da Unesco, do PEA, somos uma das escolas associadas, e trabalhamos com os 4 pilares da Unesco, que é o aprender a conhecer, o aprender a conviver, o aprender a fazer e o aprender a ser. Temos um projeto de formação humana que permeia todas as unidades, todas as disciplinas, e também é complementado, é trabalhado junto com os projetos de programação, de pensamento computacional, com atividades com Lego que temos nas nossas unidades, e também a própria lógica de programação que é trabalhada com alguns alunos do ensino médio. E o que a gente tem visto é cada vez mais, eles trazem problemáticas da sociedade e estão pensando muito na comunidade escolar em si. O maker, eu deixei o maker por último, porque o maker normalmente que é o associado à tecnologia em si, né? Que é o fazer, o construir através de um processo. Isso, para a gente, é realmente um processo. É a tecnologia ali como uma ferramenta, mas que ela seja uma ferramenta capaz de oportunizar ao aluno, ao próprio professor, a se reconhecer e a se
e a interagir entre a equipe, entre os próprios alunos, com os seus professores e a comunidade escolar. A gente pensa muito na comunidade escolar, que é o trabalho não só com os alunos, com os nossos clientes. E eu digo clientes porque é um olhar, muitas vezes, para o pai, para o responsável e para o aluno. Mas é importante a gente considerar o professor também, toda a gestão, os funcionários e a comunidade geográfica mesmo, as pessoas que estão ao redor. Eu queria comentar, só para ir fechando aqui, sobre a comunicação. Muitas vezes eu comentei sobre violência, algumas questões de crise no início. E quando a gente fala de violência, a gente presume muitas vezes que não somos violentos porque a gente cai no senso comum. Que violência é aquela questão de brigar, de matar, de espancar ou guerrear de alguma forma. E muitas vezes a gente não percebe que a violência ocorre por uma questão de percepção anterior, porque te incomodou de alguma forma. E eu volto ao que eu comentei. Essa questão de percepção, de criar a empatia, entender o porquê que o outro agiu daquela forma, antes de se refletir numa violência de fato, seja ela verbal ou seja ela física, muitas vezes. É muito importante a gente ter um plano que trabalhe com a tecnologia, mas que também atenda a toda a comunidade escolar de uma forma multidimensional. E não só multidimensional, como multidisciplinar, que a gente trabalhe com as disciplinas, com as áreas, que a gente converse entre as áreas, converse com os fornecedores também, e que seja de fato uma comunicação da comunidade escolar como um todo. Deixei algumas leituras aqui e é isso. Obrigada.